Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? A aula passada a gente terminou a parte de vieses, né? E hoje, então, começamos confundimento, que são razões para falta de validade, né? No caso das conclusões ou das afirmações de um estudo. Ele traz, então, a definição de confundimento e algumas aplicações. A gente já tinha discutido naquela aula de simulado, né? Sobre qual seria a definição de confundimento, também alguns exemplos, mas não sei se vocês concordam, sempre uma leitura ajuda a compreender melhor, pelo menos é isso que eu estou tentando fazer com vocês aqui, e trabalhando e avançando nos conceitos e aplicações, mas em cima de um texto, partindo do princípio que seja mais fácil compreensão, assimilação ou extrapolação para outras situações que não as que eventualmente eu mencionar. Então, no início do capítulo, eles falam que confundimento ocorre quando a gente tem uma associação que não é causal, e seria um erro a gente atribuir a magnitude daquele efeito, né, a estimativa que a gente extrapola como magnitude de efeito, a nossa exposição de interesse quando existe, então, influência de uma terceira variável que explica, então, parte dessa associação. E confusão ou confundimento, confundidor, são todas palavras alternativas para expressar a mesma coisa. A gente havia comentado na aula de simulado quais seriam os critérios para a gente considerar uma variável como um potencial confundidor, né? Então, para ser um potencial confundidor, ele deve estar relacionado, então, associado ou distribuído de forma diferente entre os indivíduos expostos e não expostos ao nosso fator de interesse. E também devem ser causa do desfecho. Então, fatores que não causam a doença, geralmente, nossos desfechos costumam ser doenças, né? Mas mesmo que seja algo benéfico, digamos assim, o resultado final, a variável definida como um resultado final, impacto que eu quero avaliar. Eu só preciso me preocupar com variáveis que alteram, então, a frequência do meu desfecho. Senão, eu não preciso me preocupar. Tá? Então, essas duas condições são bem importantes e a gente pode avaliar elas, como geralmente acontece nos artigos, numa tabela 1, para ver as características dos expostos e não expostos e ver o que está associado com o ser ou não ser exposto e ver se essas características estão associadas com desfecho, geralmente numa tabela 2. Né? Outra coisa é que confundimento ele pode acontecer tanto aumentando a associação entre a nossa exposição de interesse e desfecho, como também diminuindo ou enfraquecendo essa associação. Então, pode ser um confundimento positivo ou um confundimento negativo. Então, que esses termos ele também trabalha um pouquinho adiante no capítulo. E alguns autores consideram o confundimento um tipo de viés, e outros acreditam ou colocam, expõem como um problema em separado, como se viés fosse uma coisa e confundimento fosse outra. Depois ele até fala quase como se fosse, eu nem me lembro onde que eu sublinhei, como se fosse uma dúvida ou uma questão conceitual. Na prática, a maneira como a gente classifica ou coloca, acho que não muda a nossa conduta em relação a como considerar e evitar que a gente tenha uma interpretação equivocada em função de confusão. Até depois ele, no capítulo, ele justifica assim como realmente algo que tem por si só uma relevância e uma caracterização, no sentido de que
o confundimento ele não é criado pelo delineamento do estudo. O confundimento se dá por uma situação com o real, né, em que, naturalmente, num estudo observacional, por exemplo, os expostos e não expostos ao nosso fator de interesse, eles tendem a ser diferentes. Então, sei lá, eu, na área da nutrição, comparo as pessoas de acordo com o consumo alimentar. Grosseiramente, se eu fosse classificar as pessoas entre os que comem bem e os que comem mal, são pessoas que costumam ter hábitos de vida diferentes. Então, mas isso não é culpa do pesquisador, entende? Naturalmente, a gente tem hábitos de vida, características de vida, situações de vida que tendem a aparecer, eu brinco, em combo, né? Então, geralmente, uma pessoa que tem uma alimentação mais saudável, ela pode também ser fisicamente mais ativa, ela pode menos frequentemente fumar, fazer uso abusivo de álcool, enfim. Então, isso não é culpa do pesquisador. Então, nesse sentido, ele não é algo resultado de um problema metodológico introduzido no delineamento do estudo, como era viés de seleção ou viés de informação, né, que a gente viu no capítulo passado. Então, por isso que às vezes eles... E para mim, acho que faz sentido pensar como algo separado, tá? Quem considera um viés, considera que qualquer distorção na conclusão do estudo é um viés. Então, nesse sentido, sim, confundimento, se a gente não levar ele em consideração, ele vai nos levar a uma conclusão distorcida sobre causalidade, né? Então, por exemplo, se eu afirmar que pessoas que comem mal, eu estava antes falando, né, comer bem e comer mal, necessariamente, né? Se eu disser que pessoas que comem mal, né, comer mal causa infarto, atribuir toda a feita à alimentação, ignorando as outras características do estilo de vida que costumam estar relacionadas com comer bem e também causam infarto, eu vou ter uma conclusão distorcida da realidade sobre a causalidade daquele desfecho que eu falo. Do ponto de vista assim, do planejamento, né, das pesquisas, dos projetos, o que do ponto de vista de método, né, se pode fazer para confusão. Mesmo quando do planejamento da pesquisa, é importante pensar em confundimento, porque a gente só pode ajustar para potenciais fatores de confusão nas análises estatísticas, por exemplo, quando a gente coletou a informação desses potenciais confundidores. Então, para isso, eu preciso pensar neles na etapa de planejamento da pesquisa para garantir que eu vou aferir eles, né? Então, eu vou ter questionário, eu vou ter exames para avaliar eles. Então, nesse sentido, desde o começo tem que pensar neles. Tem coisas que são da vivência e aos poucos vocês vão pegando, e esse capítulo é bom que ele justamente, digamos assim, atesta essas condutas, assim, que por vezes vai contra algumas práticas comuns, tá? Então, é bastante frequente pesquisadores coletarem seus dados e, como eu já disse em outras vezes, entregar numa pendrive, mandar por e-mail o banco de dados para um estatístico. E, de novo, eu trabalho com muitos estatísticos, eles são muito importantes, mas às vezes as pessoas não entendem muito bem o que eles fazem ou como se dá a parte de análise, né? E deixa para um estatístico, então alguém que é leigo em relação ao quadro teórico, né, do problema que vocês estão estudando, para analisar e ajustar confundimento. Ele não tem outro critério que não é estatístico, entende? Então ele vai fazer escolhas em relação ao que seria confundidor ou não, com base nas associações, né? Então aqueles critérios que eu falei ali.
isso não é assim, errado, isso é uma das práticas possíveis. Mas o que esse capítulo aqui traz é a importância de a gente dominar um pouco o tema que a gente está estudando, buscar na literatura, né, possíveis confundidores para poder incluir eles nos instrumentos de coleta e também poder considerar eles nas análises. Então, até mesmo para um leitor, assim, vocês quando também estão trabalhando com o tema, vocês esperam ver resultados ajustados para, enfim, aquilo que tem relação com a doença, né? Então, mesmo que naquela amostra talvez a associação não tenha sido estatisticamente significativa, é importante ajustar para esses potenciais confundidores, porque o leitor fica mais tranquilo em saber que está ajustado para um fator de risco importante daquela doença. No caso dos ensaios clínicos randomizados, é a razão de se fazer a randomização, que é quando, pelo sorteio, eu acabo tendo grupos comparáveis que vão ter a mesma proporção de, sei lá, fumantes e não fumantes, a mesma proporção de idosos, ou distribuição etária, né, a mesma média de idade entre os grupos de intervenção, placebo, enfim. O sorteio acaba fazendo com que os dois grupos sejam semelhantes. Então, consequentemente, se eu não tenho características associadas aos grupos que eu estou comparando, eu não sofreria confundimento. Então, a randomização é uma maneira de evitar confusão. Então, também na etapa de delineamento, né? Só que aí se aplica a hipóteses que eu quero de tratamento, né? Que por vezes não é exatamente o que a gente quer fazer, mas sempre que a gente quer testar uma intervenção, a randomização é necessária justamente para evitar, no fim, que os grupos sejam diferentes, logo correr o risco de ter confusão. O que ele expõe também, em algum momento do capítulo, é que, por vezes, por mais que se faça o sorteio, em especial se são grupos pequenos, com poucos participantes, ao acaso, eu posso ter uma distribuição um pouco diferente entre os dois grupos, assim, de ter, sei lá, um grupo um pouco mais velho, no grupo de intervenção ou controle, se são os grupos pequenos, né? E em situações assim, vocês vão ver os resultados do ensaio clínico randomizados, as análises brutas e as análises ajustadas a essas características que ficaram um pouco mal distribuídas, digamos assim. Eu confesso que todos os artigos que eu li, que de novo eu não sou padrão ouro, mas os que eu tive contato, o ajuste em ensaio clínico randomizado não fez diferença. Então, de novo, foi uma coisa que eu acredito que seja útil às vezes para deixar o leitor mais confortável. O leitor está vendo que a distribuição dos grupos parece um pouco diferente, e ele apresenta análise de grupo e análise ajustada para essa distribuição diferente, né, para esse potencial confundidor, e mostra que os resultados são robustos. Né? Então, isso também é comum, assim, mesmo em estudos observacionais, a gente ter as associações brutas e as associações ajustadas, para justamente poder discutir o impacto, né, potencial de confusão e o quanto os resultados são robustos, ou o quanto daquela associação se explica por determinada característica confundidora. Ele traz um exemplo de confundimento para, então, explicar essa questão de ter uma terceira variável, para além da exposição de interesse do desfecho, que justifica a associação entre eles, né? Então, ele traz aqui a mortalidade em determinado ano em diferentes países americanos. E olhando aqui a mortalidade por 1.000 habitantes é maior no Canadá e nos Estados Unidos. Então, uma conclusão possível seria que viver no Canadá, viver nos Estados Unidos,
é mais insalubre, porque as pessoas morrem mais lá. Então, o que pode estar associado com viver no Canadá e nos Estados Unidos, né? Ser um habitante nesses países e morrer. Então, ele traz que, nesse caso aqui, a idade, né? A população americana e canadense tem uma distribuição etária muito mais velha do que países como o México, aqui, Venezuela, Costa Rica, que tem mortalidades menores. Então, na verdade, se morre menos no México, porque lá vivem pessoas que não estão ainda em idades em que a probabilidade de morrer é maior, né? Então, ele traz que, na verdade, quando se faz esse ajuste para a idade, aqui ele usou o método da padronização, se observa, inclusive, que o ranking muda, né? Estados Unidos e Canadá passam por último. Então, como se fosse... Se todos os países, esses países tivessem a mesma distribuição etária, a gente observa que a mortalidade é menor, né, nesses dois países. Então, não mais sofrendo efeito de confusão para a idade, né? Muda completamente a conclusão. Então, ao não considerar a idade, eu tinha uma conclusão equivocada de que era pior viver nesses países. Ele dá outros exemplos aqui. Um deles é que existe uma hipótese, né, enfim, de que, ou os dados demonstram, né, e aí a questão do confundimento é bem isso, os dados são reais, não é um erro introduzido pelo processo de coleta, né, de que pessoas que relataram aqui uma maior frequência de atividade sexual tiveram uma mortalidade reduzida em 10 anos, comparado às pessoas que tinham uma frequência de atividade sexual menor. Então, o que pode estar relacionado, qual terceira ou mais, né, porque são conjuntos variáveis, que está relacionado com uma frequência de atividade sexual que pode explicar ao menos parte, isso é uma coisa que depois lá no capítulo ele traz, não precisa explicar toda a associação, pode ser só parte da associação. Então, ele postula aqui que um estado geral de saúde mais saudável, né, de modo geral, pessoas que têm uma atividade sexual mais frequente, eles têm um estado geral de saúde mais saudável, pelo menos, como ele diz, talvez de saúde mental, do que indivíduos com menor frequência de atividade sexual. Outro exemplo, se a gente comparar pessoas que fazem uso de terapia com oxigênio por longos períodos, apresentam, né, uma maior mortalidade e maior readmissão hospitalar. Então, uma conclusão equivocada é pensar que usar terapia por longos períodos com oxigênio iria, por si só, causar a morte das pessoas, né? Então, que outras características estão relacionadas com o uso prolongado de oxigênio e causam morte. Então, certamente, a severidade da doença e tudo aquilo que é critério para indicação de uso de oxigênio. Então, esse, inclusive, é um tipo de viés, que pode ser chamado de viés pela severidade, ou viés pela indicação, que parece que pessoas que fazem uso daquele tratamento morrem mais, então é como se aquele medicamento, ou aquela terapia, entre aspas, matasse as pessoas, mas não é, justamente porque elas têm características que são indicação para aquela terapia. Um outro exemplo para o desfecho câncer de cólon, se observa que pessoas que consomem mais vitamina C teriam um menor risco. Então, que outras características de pessoas que consomem mais vitamina C estão associadas com risco de câncer e poderiam explicar a partir dessa associação. Então, ele coloca como estilo de vida, de modo geral. Então, pessoas que têm maior consumo de vitamina C, como eu já tinha falado antes, né, podem ter
um padrão alimentar como um todo mais saudável, podem ter uma prática de atividade física também mais saudável, além de outros hábitos. Aí ele tem as formas complementares de dizer a mesma coisa, tá? De modo geral, quando a gente compara expostos e não expostos, idealmente a gente gostaria de afirmar que o que difere expostos e não expostos é justamente quando eles têm a exposição presente e outro não. No resto, eles seriam comparáveis, ou seja, assumindo que se o grupo não exposto fosse exposto, eles teriam, né, só aquele contraste para o qual eu gostaria de atribuir toda a diferença na frequência do desfecho. Né? Mas confundimento, então, é justamente quando eu não posso fazer essa inferência, essa dedução, porque os grupos não são semelhantes, exceto pela presença da exposição. Né? É diferente de um ensaio clínico randomizado, em que, de fato, os grupos são semelhantes, exceto pela presença da intervenção. Né? Por isso que sempre se fala que estudos observacionais estão sujeitos a vieses, porque não tem uma randomização para assegurar que os grupos são semelhantes. A randomização ela funciona muito bem para todos os fatores de risco conhecidos, né, potenciais confundidores conhecidos, mas também para aquilo que a gente não conhece ou não sabe medir. Né? Então, um estudo que tem por objetivo prolongar a vida das pessoas, vontade de viver, por exemplo, pode ser um potencial confundidor. Como eu sorteio as pessoas para receber um novo tratamento ou placebo, por exemplo, eu vou ter grupos com igual vontade de viver nos dois grupos. E vontade de viver é algo que a gente posso estar equivocada, mas a gente não mede porque a gente não sabe medir, né? Ou se mede, possivelmente tem algum erro de medida inerente à dificuldade de se medir. Então, a randomização funciona para permitir que os grupos sejam iguais para fatores conhecidos e desconhecidos ou imensuráveis. Aqui no capítulo, então, apresentam as 3 condições para ser confundidoras. A gente já havia mencionado isso, mas não sei se vocês lembram. Para apresentar isso, eu apresentei um gráfico, né, com as flechinhas. Então, aqui está trazendo que o confundidor tem que ser causa do desfecho. Ainda bem, senão a gente ia se preocupar com tanta outra característica, né, que não precisa, a gente só precisa se preocupar com fatores que são fatores de risco da doença, ou fatores de proteção, tá, associados positivamente ou inversamente com desfecho. Com aquilo que está associado com a exposição, ou seja, anda junto com o nosso fator de interesse, e que não seja um mediador, tá? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, embora às vezes na análise dos dados a gente vai analisar da mesma forma, a interpretação da mudança da associação é diferente de acordo com o quadro conceitual, tá? Se é uma variável que está no meio do caminho, né? Então, na minha hipótese, eu poderia dizer que no tempo, né, ao longo da vida dos indivíduos, um mediador ele vem depois da minha exposição de interesse e antes do desfecho. Né? Por que eu falo que depende do quadro conceitual? Porque grande parte das vezes, dos delineamentos mais frequentes, mais comuns, a gente tem uma linha de base em que a gente mede um monte de características, mesmo num ensaio clínico randomizado, né? Mas em estudos de corte, por exemplo, a gente mede uma série de hábitos de vida, características pessoais, enfim, história relatada pelo paciente. E aí a gente quer associar esses possíveis fatores com o que vai acontecer ao longo da vida dos sujeitos. Mas quando eu ajusto as minhas análises, eu tendo a ajustar para variáveis que eu mensurei no mesmo momento, lá na linha de base. Então, essa afirmação do que seria um potencial confundidor ou mediador vai depender do quadro conceitual, porque eu não tenho um delineamento que mediu essas características em momentos diferentes no estudo. Por isso que a revisão da literatura é sempre importante. Então,
se for representar, é bem isso, o confundidor ele está relacionado com a exposição, não precisa ser de forma causal, mas ele anda junto, né? Eu acho que é a melhor expressão, como a exposição de interesse, e ele causa, por isso a flechinha direcional aqui, indicando que ele causa o meu desfecho. E essa é a minha exposição de interesse, que eu não sei se está associado com o desfecho, por isso que eu estou realizando o estudo. Aqui ele dá alguns exemplos em imagem, né, daquilo que a gente já viu lá no texto. Então, se quiserem depois retomar, para quem não conseguiu ler o artigo ainda, isso é uma coisa que eu também acho legal desse livro, que ele traz bastante ilustrações. Então, é bom para fixar o conteúdo. Então, o confundidor não é mediador. E aí ele fala justamente isso, como é difícil a gente decidir se é um confundidor ou se é um mediador, né? E justamente depende do conhecimento que às vezes o delineamento não nos permite responder, então a gente vai depender da literatura. Então, posso considerar que a atividade sexual aumentada pode causar uma melhora do estado geral de saúde, como aqui um melhor estado psicológico, enfim, e que por consequência pode impactar na saúde física também, que então resultaria numa menor mortalidade. Né? Um outro exemplo é que a associação entre tabagismo e suicídio, embora que não seja esperado, né, ou dito que a associação se deve ao confundimento da depressão, né, em que sabidamente indivíduos com depressão estão associados, né, com maior risco de suicídio, são também mais frequentemente propensos a fumarem. Tá? Então, não é que o tabagismo causa suicídio, é porque quem fuma pode ser que tenha uma frequência de depressão mais frequente. Então, a explicação alternativa seria de que a depressão poderia ser um mediador na associação entre fumo e suicídio. Então, se é possível pensar que as pessoas começam a fumar e desenvolvem depressão, pior estado de saúde mental, em consequência ao fumo, daí ele seria um mediador e não um confundidor. Depois ele traz algumas exceções a essas regras. Por vezes, nem faz muito sentido eu pensar naquela variável com um potencial confundidor, ou enfim, ou mediador, mas eu uso ela como um marcador de alguma coisa mais difícil de medir. Então, ele sempre menciona no nível educacional. Não é que o tempo de escola ou, de fato, o nível de conhecimento dos sujeitos, o currículo escolar, digamos assim, vai causar mais doença, ou menos doença, no caso, é uma coisa que costuma ser favorável, né? Mas é que o nível de escolaridade é marcador de um complexo construto de situação socioeconômica. Então, é por isso que a gente vê tanto os artigos, as publicações ajustadas para nível educacional, porque ele é marcador de situação socioeconômica. Então, não é que o que acontece dentro da escola, ou o tempo que o sujeito fica na escola, por si só, seja um confundidor, ou dependendo do contexto, um mediador. É que ele é um marcador de um construto mais complexo. A mesma coisa sexo. A gente ajusta várias... De modo geral, tende a ajustar quase todas as análises, os artigos para sexo. Não que o fato de alguns seres humanos serem XX e outros serem XY, né, vai causar a doença, né? Não é biologicamente apenas a razão para esse ajuste. É porque, de modo geral, o sexo carrega, né, junto um conjunto de hábitos de vida
de situação de vida como um todo, que é marcado pelo fato de o indivíduo ser homem ou ser mulher. Então, marcador de atitudes, comportamentos e disposições ao longo da vida. Né? Então, um contexto mais amplo e, por vezes, até cultural do que meramente biológico. Então, é só uma ressalva que ele faz que por vezes, as variáveis elas são marcadores de uma coisa maior do que o significado. Até aqui ele usou gênero, que até é uma coisa mais ampla, mas pensar em sexo, a gente ajusta para sexo, mas significa algo maior do que meramente as diferenças biológicas entre homens e mulheres. De modo geral, nas análises, eu tendo a considerar confundidores e mediadores operacionalmente da mesma forma. De modo geral, fazendo uma análise de regressão, né, aquelas análises multivariáveis, que permite ajuste para potenciais confundidores, eu posso também colocar um mediador no meu modelo. A única coisa que eu havia comentado para vocês, geralmente a gente vai fazendo modelos incrementais, em que primeiro a gente ajusta para aquilo que sabidamente é possível fator de confusão e deixa para ajustar para potencial mediador mais tardiamente, um modelo adicional ao final, né? Porque a gente quer saber o quanto muda da associação que já seria livre de confusão após eu adicionar um potencial mediador para concluir o quanto daquele excesso de risco, né, esse fator de risco da minha exposição de interesse se deve àquele caminho que passa por aquele mediador. Então, ele cita a associação entre obesidade e morte. Posso ter um modelo ajustado para sexo, idade, situação socioeconômica, enfim. E aí, depois, um modelo final, eu ajusto também para hipertensão, que provavelmente esteja no caminho causal. Então, espera-se que indivíduos obesos tenham, por consequência, uma maior probabilidade de desenvolver hipertensão e, consequentemente, também uma maior mortalidade. Então, é possível imaginar que a hipertensão esteja no caminho causal. Então, eu ajusto e vejo quanto do excesso de risco diminuiu, né? Então, o que diminuiu poderia ser atribuída à hipertensão. Tá, e aí ele faz uma ilustração. Então, ele mostra como se faz isso. Tá? Ele viu que pessoas com a menor renda comparadas a pessoas com a maior renda apresentavam uma maior mortalidade. Aqui é uma estimativa de um risco relativo aqui de 3,2. Tá? O risco relativo de 3,2 é um excesso de risco de 2,2. Tá? A gente tem que tirar o 1, né? Eu não sei o quanto isso é claro para todos vocês, mas quando a gente fala de um risco relativo, quando eu tenho igual probabilidades de doença nos dois grupos de comparação, um sobre o outro, como eles são iguais, numa razão, vai dar 1, né? Então, o excesso de risco é tudo aquilo que excede uma vez, que é como se fosse a comparação do indivíduo não exposto com ele mesmo, né? Então, um risco relativo de 3,2 seria um excesso de risco de 2,2. Bom, então essa era a associação já ajustada para potenciais competidores, etc. e tal, que eu esperaria como sendo causal, né, na minha ambição, tá? E eu quero tentar explicar o quanto dela se deve ao fato de que indivíduos que têm uma menor renda têm hábitos de vida menos saudáveis, como, por exemplo, uma maior frequência de tabagismo, consumo de álcool, até aqui pode ser o contrário, pelo menos no Brasil a gente vê que quem bebe mais é quem tem maior renda, mas enfim, um estilo de vida mais sedentário ou um estado nutricional diferente, tá, em relação ao peso. Então eu ajusto e aquele excesso de risco
para a obesidade, a associação era de um risco relativo de 3,2, passa para 2,8. Então, excesso de risco de 2,8 tira de 1, né? É 1,8. Então, a diferença do excesso de risco, eu posso expressar também em razão, tá? Então, quando eu faço aqui essa diferença de 2,2 para 1,8 dá 0,4 sobre o meu excesso de risco inicial, que era 2,2, eu vejo que 18% do excesso de risco poderia ser explicado por tabagismo, álcool, atividade física e estado nutricional. Ok? Então, a ideia é essa, eu comparo o não ajustado, porque ele é potencial medidor, com o ajustado, vejo quanto muda no risco relativo, avalio só o excesso de risco, então eu tiro o 1 de ambos os modelos e faço a diferença entre eles e a razão em relação ao inicial. Então, a gente tinha visto os DAGs, né, que são aqueles gráficos que têm por intenção poder representar a relação entre as variáveis na análise e julgamento de causalidade, né? A gente tinha visto no capítulo do Bopal, lembra que era uma parte nova, na nova versão do capítulo. Aqui o Scott traz, eu não sei se vocês concordam, mas acho que ficou melhor de entender, ou com mais detalhes lá no Bopal, mas vejam que interessante que os dois autores trazem, né? Então é bem isso, é algo que está bem em voga, assim, embora posso estar errado, mas eu acho que a febre já passou, tá? Mas é importante que vocês saibam, porque nos ajuda em muitas coisas, né? Pensar na relação entre as variáveis. Aqui, então, no jargão dos DAGs, né? O confundimento, por vezes, é chamado como porta dos fundos, tá? É a mesma coisa. Por que porta dos fundos? Deixa eu voltar lá no desenho que ele traz lá no começo. Porque eu tenho aqui, sei lá, lembra atividade sexual e mortalidade? Eu tenho uma coisa que está por trás explicando a minha associação. Tá? Então, por isso, posso imaginar que por isso eles chamam de porta dos fundos, porque tem uma outra coisa que está explicando a associação. É um jargão, tá? As pessoas estão vendo chamar assim de força. Então, se eu fizer um ajuste ou análise controlando por esse possível fator de confusão, eu estou efetivamente fechando a porta dos fundos. Então, fechar a porta dos fundos é outro jargão de quem trabalha com dados. Tá? Que é ajustar para aquele potencial confundidor, eu estou controlando aquele caminho. A parte mais complicada, eu acho, de dados são os tais dos colliders. O Bopal trazia quando eu tenho duas flechas chegando, então colidem numa determinada característica, tá? Então, aquilo que eu estou imaginando que seja um potencial confundidor tem pelo menos duas flechas chegando nele, tá? Então, eu tenho um collider. E eu não sei se vocês lembram, o Bopal falava dos riscos de eu ajustar para um collider, então, que não é um confundidor, é um collider, eu poderia introduzir uma conclusão equivocada. Essa eu acho a parte mais complicada, assim, de assimilar. Mas eu lembro que, inclusive, nessa disciplina, um aluno de uma turma anterior falou, então o collider é quando eu tenho um confundidor de um confundidor. E eu acho que é uma boa explicação, porque é bem isso. Ó. Lembra que quando eu tenho um confundidor, por exemplo, vamos pensar que nem as outras ilustrações, né? Eu tenho um terceiro fator que relaciona a minha exposição e o meu desfecho, né? Então, aqui também, agregação plaquetária, eu tenho uma outra coisa que justifica, ou um caminho possível, que pelo menos em parte justifica a associação entre agregação plaquetária e a doença coronariana, que é uma variante genética, né, que causa níveis de agregação plaquetária distintos. Tá? Então,
eu tenho um confundidor daquilo que antes eu considerava um confundidor. Tá? Tanto é que vocês podem ver a representação exatamente a mesma, assim, é algo que vem e paralelamente, né, ou como ele diz, pela porta dos fundos, está relacionado com a doença. O problema é que para um collider é que eu não tenho essa variável, geralmente, como aqui, uma variante genética mensurada nos estudos. Então, se eu não mensurei, e ele explica depois lá no texto que representou não mensurada para essa caixinha aqui pontilhada, eu não posso ajustar para ela, porque se eu pudesse também ajustar, isso não seria mais um problema, tá? Mas eu não, como eu não mensurei, eu não tenho como ajustar. Então, de novo, isso não é uma coisa simples. Eu sempre preciso refletir bastante, sempre que mencionam colliders, mas eu acho que, de fato, esse aluno, no passado, tentou explicar de uma maneira bastante feliz. Eu sempre que eu tiver um confundidor de um confundidor, vai ser um problema. Tá? Então, aqui, por exemplo, ele traz aqui um quadro bem complexo, saúde bucal, acho que a gente pode traduzir assim, tá pensando em palavras, tá? Então, pessoas que têm uma pior saúde bucal, elas podem ter, por consequência, perda dos dentes, né? E pessoas que têm menos dentes podem ter, possivelmente, uma alimentação diferenciada em consequência dessa perda de dentes e podem ter também, por consequência, doença coronariana, tá? Aqui, vocês sabem que isso é associação, não significa que todas as pessoas que tiveram perda de dente vão ter a doença coronariana, né? Tem uma associação. Um possível confundidor do meu confundidor é a situação socioeconômica. Se eu mensurei no meu artigo, eu aferi perda de dentes e aferir situação socioeconômica, eu vou ajustar as análises e ok. Né? Isso não vai ser um problema. O problema é quando eu só tenho uma delas e não tenho a outra. Que nem no caso aqui, eu vou estar criando uma associação por ajustar com algo que é causado por um confundidor, né, desse confundidor que não foi considerado nas análises. Tá, é bem isso. Eu fiz aqui algumas anotações. Se alguém que não leu ainda quiser ver, depois pode ver, mas é exatamente isso que eu estava falando. Sempre depende do quadro conceitual e o uso dos DAGs é limitado porque a gente não consegue. Eu lembro que na aula do simulado, alguém de vocês me perguntou como que eu desenho, como que eu represento interação. A gente não sabe desenhar interação por essas flechinhas, assim, não foi pensado ainda, ou pelo menos não se chegou a uma maneira de fazer. Então, é uma limitação dos DAGs, é a modificação de efeito. Interação, que é o próximo capítulo que a gente vai trabalhar nesse livro. Então, ele entra numa parte do capítulo que ele traz como avaliar a presença de confundimento ou não. Ele traz um exemplo de um confundimento hipotético da associação de interesse, um fator de interesse, a comparação entre sexo, homens e mulheres, com a infecção por malária. Tá? Então, o fator de interesse sexo, sexo, malária. Eles observam uma associação significativa na magnitude aqui, razão de chances de 1,71. Então, essa é a associação inicial, dita bruta, não ajustada, porque é a associação isolada entre sexo com malária. Tá? Ele traz a tabelinha 2 por 2 aqui para a gente calcular, deu uma razão de chance de 1,71. Então, é bem isso. O sexo é a exposição de interesse. E aí ele traz como um potencial confundidor na associação entre sexo com malária a ocupação ao ar livre. De modo geral, os homens têm ocupação mais ao ar livre e é onde é mais fácil a infecção
para a malária. Estando ao ar livre, fica mais exposto a possível infecção. Então, uma maneira de avaliar se existe ou não confundimento é estratificar as análises pelo potencial confundidor. Tá? Então, ele ainda está avaliando a associação entre sexo, em que se observa que a associação que era de 1,71, não lembro mais de onde dela, ela passa para 1,06 e 1,00 nos extratos de quem trabalha ao ar livre e quem trabalha fora do ar livre, né? Dentro de casa, dentro de ambiente fechado. Então, talvez seja um pouco difícil, às vezes, julgar o que é ou não é similar à associação entre os extratos, mas para isso que a gente tem testes que nos dizem se existe uma diferença significativa ou não, mas, grosseiramente, é muito parecido uma associação de um radônio de chance de 1,06 vezes para uma associação de 1. Né? É muito próximo o resultado um do outro aqui. Então, eles são parecidos, mas são diferentes do inicial. Então, isso é indicativo de confundimento. Tá? Por que eles diminuem? Porque parte da associação entre sexo e malária, na verdade, praticamente toda ela, por isso que a associação passou a ser nula ou muito próxima de nula, quando ela é considerada, que aqui no caso, todos os indivíduos aqui, homens e mulheres, que é meu fator de interesse, eles têm o mesmo nível de ocupação ao ar livre. Então, eles têm o mesmo nível de potencial confundidor. Então, não é mais isso que explica a diferença entre homens e mulheres, porque eles têm o mesmo nível de ocupação ao ar livre, estão dentro do mesmo estado. Por isso que fazer a estratificação pelo potencial confundidor é uma maneira de ajustar para confundimento, porque os meus grupos de expostos e não expostos vão ter o mesmo nível do meu potencial confundidor. Então, ele não mais vai justificar a associação entre mim, exposição de interesse, sexo e malária, tá? É que são aquelas duas condições, por isso que eu até fiz aqui um certinho, um check. Porque para ser confundidor, lembra que é preciso que o meu potencial confundidor tenha relação com a minha exposição de interesse. Então, eu vou ter que ver se homens, por exemplo, trabalham mais ao ar livre do que mulheres, e sim, homens trabalham mais ao ar livre do que mulheres, 7,8 vezes, aqui mais uma chance. E eu tenho que ver se o meu potencial confundidor é causa do desfecho. E sim, pessoas que trabalham mais ao ar livre têm aqui uma magnitude de associação com uma área que é na ordem de 5,3 vezes. Então, eram os dois critérios para ser confundidor, e ao estratificar por ele, eu tenho estimativas de associação similares entre os estratos, tá? Se fosse diferente, já adiantando, eu teria interação, não confusão. Aqui ele traz um exemplo, né, que é aquele em que a severidade da doença explica boa parte da associação entre as terapias, como o uso de oxigênio por longo tempo para mortalidade. Então, a associação bruta entre o uso de oxigênio por um período prolongado para o risco de morte. Aqui a gente teria expresso o hazard ratio, né? Que é aquela estimativa de risco relativo que a gente faz quando a gente tem o tempo até o evento, né? Na ordem de 2,86 vezes. Quando eu ajusto para marcadores da severidade da doença, que são aqui de função pulmonar, eu vejo que boa parte da associação ou do excesso de risco é explicada, então, pela severidade da doença. Tá? Então, fazendo aquela proporção do excesso de risco, né? Que aqui o excesso de risco, lembra, é 1,36, aqui é 0,38, faço a diferença e faço
a razão, eu tenho aqui 72% de excesso de risco explicado, 64% de excesso de risco que seria atribuído à necessidade de reabilitação respiratória, na verdade, se deve à severidade da doença, confundimento da severidade da doença, e aqui o uso de outras terapias também, ou consulta com um especialista. Depois são mais exemplos na mesma linha, se vocês quiserem podem depois procurar. Ele traz que essa comparação do não ajustado ou bruto com o ajustado é uma maneira que frequentemente se usa para julgar se existia ou não confusão por parte das variáveis que foram incluídas nesse modelo e que não estavam presentes, né, no modelo não ajustado. Nesse caso aqui, mudou muito pouco. Ó. O desfecho aqui é mortalidade e se está comparando ingestão de vitamina C. Então, comparado aos que tinham baixa ingestão de vitamina C, eles tinham moderado versus baixo e alto versus baixo. E aí eles ajustaram, eu me recordo para o que eles ajustaram, tá? Depois dá para ver no texto. É só para exemplificar aqui, de forma numérica, que o bruto era 0,82, passou para 0,85, para 0,79, passou para 0,81. Grosseiramente falando, mudou muito pouco. Não é como nos exemplos anteriores, né, em que a associação mudou de forma mais marcante. Então, quando muda muito pouco, eu digo que é um confundidor bastante fraco, ou que havia pouco efeito de confusão daquela variável. Tá? Mas, como eu mencionei já no início da aula, às vezes a gente escolhe apresentar o ajustado quando o leitor espera que a gente ajuste. A principal maneira de avaliar se existe confusão ou não é comparar o bruto, a associação bruta da associação ajustada para aqueles potenciais confundidores. Se mudar muito, sofria bastante de confusão. Se não mudar, é porque não havia confusão daquelas variáveis que foram incluídas para ajuste. Do ponto de vista prático, às vezes a gente apresenta o não ajustado e o ajustado para uma série de variáveis. Mas, do ponto de vista prático, vocês precisam conhecer os dados de vocês. Então, vocês podem ir adicionando de pouco a pouco para ver quando que muda, né? A partir da adição de qual variável que mudou. Tá? Justamente nessa análise de quais variáveis teriam um efeito de confusão maior, né? Pelo menos na amostra de vocês ou no contexto de vocês. Outra coisa que ele resgata é que o uso daquela abordagem, né, de apresentar estratificado ou não estratificado para potenciar o fator de confusão, em que ele está presente ou não está presente, é uma boa maneira, mas muito mais do que para avaliar confundimento, estratificação é a maneira que se usa para avaliar a presença de interação. Tá? Isso vai aparecer no próximo capítulo do livro. Por que para ajuste de confusão, estratificação não é uma boa maneira? Porque grande parte dos nossos potenciais confundidores são contínuos. Então, por exemplo, obesidade. Dentro dos obesos, eu tenho indivíduos que são muito mais gravemente obesos do que aqueles que estão logo após o ponto de corte que se usa para obesidade, como, por exemplo, o índice de massa corporal. Posso ter indivíduos com 30,5 quilogramas por metro quadrado e aqueles com 50 quilogramas por metro quadrado. Então, eu ajustar para faixas de IMC, se eu fizer isso, por exemplo, por estratificação, eu vou ter um ajuste para confusão que é imperfeito, porque dentro do mesmo extrato ainda existe variação daquele potencial confundidor. Então, não costuma ser a abordagem escolhida para ajuste de confusão, mas com certeza é a estratégia mais utilizada para avaliação de interação, que é o próximo capítulo que a gente vai discutir. Ele, de novo, menciona, né, lembrando confusão, confundimento não é um efeito de tudo ou nada, tá? De modo geral, confusão pode impactar parcialmente na associação, mas não explicar toda ela, tá? São raras as situações em que havia associação e ajustado se perde a associação, né? Ela pode mudar, só enfraquecer ou aumentar na força da associação.
um aspecto interessante é pensar, às vezes, a gente tem duas maneiras de medir a mesma coisa, ou duas características que expressam o mesmo cenário, digamos assim. Então, eu ajustar uma maneira de olhar para aquela situação, para outra maneira de olhar aquela mesma situação, eu acabo criando um problema. Às vezes, matematicamente, a sobreposição entre essas variáveis é tão grande que ele não consegue nem estimar. Então, os softwares estatísticos precisam ter um erro, tá? Mas, por vezes, não é tão grosseira assim a sobreposição entre as duas variáveis, mas já é o suficiente para eu ter estimativas muito imprecisas ou eu ter interpretações que não são possíveis, tá? Porque não é possível variar, na minha interpretação, a exposição sem variar a outra, tá? Porque elas representam o mesmo cenário. Então, ele fala aqui, como exemplo, se eu estiver interessado na ingestão de proteína animal e eu ajustar para o conteúdo de gordura na alimentação, tá? Ou ainda pior se eu querer ajustar para o conteúdo de gordura saturada, que as fontes alimentares vão ser as fontes de proteína animal. Então, a interpretação não faria sentido eu conseguir variar a quantidade de proteína animal sem variar a quantidade de gordura de fonte animal, né? Então, isso seria o que, por vezes, a gente chama de um hiperajuste, né? Aqui ele dá um outro exemplo, que, por exemplo, se eu estiver interessado no nível de poluição no ar e eu ajustar para o local de residência, porque o local de residência está tão proximamente relacionado o local de residência também é uma maneira de expressar a poluição no ar, então seria um hiperajuste, né? Confundimento residual, isso é uma das coisas que quase toda discussão de artigo vocês vão ter como uma potencial limitação a possibilidade de confundimento residual. Isso é bem verdade, com certeza, em especial para estudos observacionais, porque ou a gente não mediu potenciais confundidores, ou a gente mediu algum nível de erro por dificuldade de mensurar aquilo que a gente gostaria de medir. Então, ou ainda por uma escolha equivocada nas análises, que nem eu mencionei, ajustar só para as categorias do IMC, índice de massa corporal, né, obeso, não obeso, enfim, do que ajustar para toda a amplitude de valores do IMC de forma contínua, ou ajustar para faixas etárias, idoso, não idoso, ao invés de ajustar as análises para anos de vida, né? Então, dentre os idosos, eu tenho aqueles que recém entraram na categoria de idosos e aqueles que já são muito mais velhinhos, né? Bom, isso é muito pouco importante, na minha mera opinião, chamar um confundimento de positivo ou negativo, ou qualitativo. Mas é importante que vocês saibam, porque se alguém mencionar para vocês, vocês não vão ficar assustados ou comendo mosca sem saber do que estão falando, tá? Então, sempre que a confusão, o confundimento gerar uma associação que é muito maior do que a real, eu tenho um confundimento positivo. Ou seja, aqui eu tenho uma associação em que ainda não está ajustada para o potencial confundidor, ou seja, é a bruta, digamos assim, tinha um risco relativo, uma razão de chance de 3,5 vezes. Quando eu ajustei, passou para 1. Então, ela era maior do que a real, supostamente, que é ajustada. Aqui, 3,5 passou para 2,1. Tá? É importante dizer também que quando a gente tem um risco relativo menor do que 1, a gente está falando em redução de risco, né? Como se fosse, vou falar bem grosseiramente, mas a quantidade de proteção que a gente está inferindo àquela exposição, né? Então, aqui, um risco relativo de 0,3, a gente estaria falando de 70% de redução de risco, ou 70% de proteção, né? 70% menor risco.
quando o ajustado é só 30% menor risco, ou 30% de proteção. Então, aqui era uma superestimativa, então era um efeito que parecia ser maior do que o efeito de proteção observado. Tá? Então, sempre que parecer maior do que verdadeiramente é um confundimento positivo, e o contrário, quando eu tenho uma associação que parece ser pequena, tipo aqui, 1,5 vezes, e o real, supostamente, porque é ajustado, aquele potencial de confusão passa, então, no modelo ajustado para 3,2, o que era 1,5, naquela que ainda sofria confusão, tinha algo puxando para baixo a associação, por isso o confundimento negativo. Quando muda completamente a associação, por exemplo, aqui, parecia ser um fator de risco de 2 vezes, mas o ajustado é 0,7, o que indica um potencial fator de proteção, né? Eu mudei completamente de risco a proteção. Então, é um confundimento qualitativo, porque mudou totalmente a categoria daquele fator, né? Risco para proteção, ao contrário também. Parecia proteção, passa a ser risco no ajustado. Então, isso é confundimento qualitativo. Aqui ele faz uma representação. Então, quando era menor, o não ajustado é o verdinho, sofrendo confusão, o verde mais escuro. Então, sofria confusão para menos, confundimento negativo. Sofria confusão para mais, positivo. Tá? Isso serve também para quando o risco é menor que 1. A proteção, a redução de risco parecia menor do que verdadeiramente é, então estava diminuindo a magnitude da associação, aqui com a mais próxima, a linha do efeito nulo era negativa. Né? Qualitativo também muda completamente de proteção para risco de risco para proteção. E ele tenta explicar por que às vezes o confundimento é positivo e por que às vezes ele é negativo. Para ele ser confundimento negativo é quando é, por exemplo, um fator protetor, tipo associação com desfecho, tá? O confundidor é algo que protege para aquela doença e ele está diretamente relacionado a uma exposição que é de risco. Tá? Então, tem todas as combinações aqui, mas vocês podem depois refletir um pouco mais sobre isso, não é complicado, é só confundimento negativo é quando, em vez de eu ter mais, eu tenho uma associação inversa, seja com desfecho ou uma associação inversa com o fator de risco, tá? Ou quando é um fator de proteção, a linha de interesse, ela está positivamente relacionada com desfecho ou com exposição. Aquilo que eu mencionei no começo, né, ele traz bem isso, que é o julgamento da presença ou da necessidade de ajuste deveria ser mais conceitual, mais dependendo do quadro teórico do que apenas um critério estatístico. Se for usar um critério estatístico, ele sugere, vocês já devem ter ouvido falar assim, a gente faz análise univariável e todas aquelas variáveis que eram significativas na univariável foram incluídas no modelo final. Ele fala do risco de se fazer isso porque é possível que exista aquilo que a gente mencionou, um confundidor do confundidor, em que não está presente a associação daquele potencial confundidor com desfecho na análise univariável porque ele está sofrendo confusão. Ou, pior ainda, não havia poder estatístico na amostra para garantir a avaliação dessa necessidade, digamos assim, que a gente faz geralmente com o tamanho de amostra para o objetivo principal e não para avaliar a associação de cada um dos confundidores com desfecho. Então, se for usar essa estratégia e não um quadro conceitual, ele sugere que se seja mais permissivo na análise univariável, como para incluir todas aquelas em que o P foi menor do que 0,20, por exemplo, não tão restrito como 0,05, para a inclusão no modelo multivariável. Mas ele sugere o quadro conceitual como critério. Tá? Uma coisa que ele menciona também é que, às vezes, aquilo que é uma associação que não é causal, ou seja, sofre confusão, ela é útil do ponto de vista de saúde pública, porque
é um marcador de maior risco. Tá? Então, sei lá, como a gente estava falando, às vezes não é que o nível educacional por si só vai causar doença, mas ele carrega consigo uma série de outras variáveis, né, que justificam a associação com a doença, não seriam confundidores, né, dessa associação que se faz entre aqueles que têm pior condição socioeconômica e têm mais doença. Mas do ponto de vista prático, para poder dar a atenção necessária para aquele grupo de pessoas. Aqui tem vários outros exemplos que talvez façam mais sentido para vocês. Só para dizer que a associação bruta é real e por isso ela é importante também, não para atestar causalidade, mas sim para operacionalizar condutas. Do capítulo, assim, o que me chamou mais atenção eram essas partes. Eu me coloco à disposição. Boa tarde, pessoal. Um bom final de semana.